Olá, nós somos o programa de pós-graduação de odontologia da UBRA. Eu sou Alex Oliveira, sou mestranda com ênfase em odontopediatria. E eu me chamo Gabriela, eu sou mestranda também em odontologia com ênfase em odontopediatria. E hoje, então, nós vamos falar sobre um tema que vem sendo bastante comentado no nosso dia a dia, das pessoas, que é a anquiloglossia, também conhecida pela língua presa. Pois é, e agora tem se falado muito disso, principalmente porque a internet tem um alcance e uma influência muito grande nas nossas vidas, e o movimento pró-amamentação que tem ocorrido impulsionou bastante o interesse dos clínicos e dos pesquisadores sobre o papel dos freios orais na alimentação infantil, pela grande importância e os benefícios que hoje em dia a gente já sabe que a amamentação traz para a saúde. E dando um exemplo disso, recentemente, a filha da influenciadora VTube, a Lua, teve que passar por um procedimento desse corte de língua, que a gente faz, quando a criança tem anquiloglossia. E esse procedimento, ele se chama frenotomia ou frenectomia, porque essa bebê, ela estava com algumas dificuldades de fazer a pega correta, no mamilo da mãe, e isso estava fazendo com que ela tivesse uma perda de peso. E esse foi um assunto bastante comentado na internet, e parece que cada dia mais acontece de as pessoas verem algo na internet e levar aquilo como uma verdade absoluta para a vida, e acharem que porque a pessoa tinha uma dificuldade, a causa era a língua, que agora todo mundo que apresentar essa dificuldade, a causa vai ser a língua. E, na verdade, não é bem assim que funciona, né? Sim, bem interessante esse ponto que tu tocou agora, assim. Porque existe um grande problema, que é o senso comum, Pois algo que é não científico é bastante reproduzido de uma forma rápida, como o compartilhamento na internet, tornando aquela determinada questão uma verdade. Então, mesmo que muitas vezes cientificamente não seja comprovado, ou seja de outra forma o correto, então é muito importante que as pessoas estejam atentas a isso, que procurem também um profissional qualificado e que não acabe acreditando totalmente apenas em um compartilhamento sem saber a realidade, aquela fonte, de onde que vem, aquela notícia. Mas agora, Gabi, explique então um pouco pra gente o que é a anquiloglossia ou a famosa, língua presa. Todos nós nascemos com uma membrana mucosa, que une a nossa língua ao assoalho da boca, que é como se fosse o assoalho da boca, é o chão da boca, E ela tá presente e essa preguinha, assim, de membrana mucosa que a gente tem ali, ela tá presente com o objetivo de limitar os movimentos da língua dentro do que é necessário, Só que tem alguns bebês que nascem com o que a gente chama de língua presa, ou seja, com os movimentos da língua muito limitados devido à inserção desse freio. E para a gente saber qual é a inserção, a gente tem alguns testes que a gente faz, que são os famosos testes da linguinha, Sim, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Em 2014, passou a ser obrigatório, pelo Ministério da Saúde, o chamado teste da linguinha, que passou a integrar o Programa Nacional de Triagem Neonatal aqui no Brasil. Nesse teste, é realizada uma avaliação desse frênulo lingual do bebê. Essa avaliação faz parte do exame físico do recém-nascido lá na maternidade. E ela deve ser realizada por profissionais de equipe de saúde devidamente capacitados, entre mais ou menos 24 a 48 horas de vida do nascimento ali, do bebê. Em caso de dúvida durante essa avaliação, o profissional ainda não está com uma certeza, do diagnóstico. Preconiza-se que esse exame seja feito novamente na consulta de primeira semana da vida do bebê lá na unidade de saúde dessa família, fazendo também uma análise bem criteriosa e multiprofissional sobre a amamentação. Ainda não existe um consenso exatamente de qual é o teste mais indicado para detectar a avaliação desses freios orais de uma forma geral, E nem para diagnóstico da anquiloglossia, que é a língua presa. Mas o teste da linguinha é um instrumento criado no Brasil que tem o objetivo específico de identificar essas alterações anatômicas e funcionais do freio lingual e que possam prejudicar a mobilidade da língua, os movimentos da língua, ou de interferir na amamentação. O instrumento completo, na verdade, ele foi desenvolvido para ser utilizado em bebês com 20 a 30 dias, mais ou menos, que é o tempo para ajuste da amamentação. E esse teste ele é composto por 17 itens, mas na triagem natal, só 7 itens são utilizados, e a pontuação desses itens do teste varia de 0 a 12 pontos,
E se o paciente tem 7 ou mais pontos, ou seja, quanto mais próximo do 12, é um indicativo de que tem um comprometimento do movimento da língua desse bebê e dessa forma seria indicado fazer o procedimento, né, de liberação de freio de língua. Uhum. Outra coisa que é interessante a gente comentar que em 2015 foi criado um outro instrumento para detectar anquiloglossia em bebês, que é o Bristol, porque o de Martinelli, o protocolo, né, causava mais dificuldades para o profissional, era mais difícil dele ser realizado. E esse Bristol é uma forma mais simplificada do Martinelli e tem apenas 4 itens, com a pontuação total variando de 0 a 8. E ao contrário do outro teste, quanto mais próximo do 0, maior a indicação da cirurgia, porque é um freio mais curto. Então, mais próximo do 0, o freio seria mais curto. Mas uma coisa que a gente tem que esclarecer é que a gente tem que ter um bom senso na hora de decidir se será realizado esse procedimento de corte do freio ou não, porque às vezes acontece de fazermos o teste e dar um valor que seria duvidoso, tá? Então a gente tem que ter bastante atenção em relação a isso. Por exemplo, 4 ou 5 de Bristol. Será que precisa mesmo fazer esse procedimento? Mas a criança está mamando bem, ganhando peso, tá tudo ok. Temos que pensar até que ponto vale a pena fazer e usar o bom senso sempre. Será que futuramente pode interferir na fala dessa criança? E além disso, tem outra coisa que é muito importante, que é o trabalho multidisciplinar, com outros profissionais, por exemplo, fonoaudiólogo, osteopata. E a realização desse procedimento é muito importante porque quando o paciente apresenta esse freio curto, ele pode influenciar em diversas coisas, como aleitamento materno, fala, alimentação. Então, eu vou usar de novo o exemplo da filha da Vitube, né? Que é um exemplo de problema na amamentação que ela teve, né? Então, quando a criança vai mamar, existe uma forma correta, né, uma pega correta, e os movimentos da língua são muito importantes para essa função também, porque é um movimento correto que vai fazer o leite sair. E a gente tem esse movimento que seria levantar a língua, jogar ela para frente, para baixo e para trás de novo. E se o freio é curto, esse movimento vai ser limitado e a criança não vai conseguir o suprimento de leite adequado e vai perder peso, que foi o que aconteceu com a Lua. Então, quanto à fala, a gente sabe que tem alguns fonemas, né, que o fato de ter a língua presa pode influenciar negativamente. E se a gente atende um paciente nessa condição e acaba encaminhando para fonoaudiólogos, então, que nem a Alexia falou, que é muito importante esse trabalho multidisciplinar, esse paciente, ele retorna para fazer o procedimento e, às vezes, só com a fono já é suficiente. Então, a gente tem que saber avaliar bem, é muito importante esse trabalho multidisciplinar. E sobre a questão da alimentação, eu tenho até um exemplo de um paciente que veio aqui na Ubra, lá na odontologia, com o irmão. Então, ele era um bebê, a mãe trouxe o bebê estava, né, com o freio ok, não tinha nenhuma alteração. Mas, no final da consulta, a mãe disse que o filho mais velho não gostava de comer carne, que o único tipo de carne que ele gostava de comer era carne moída. Uhum. E aí a gente achou estranho, daí a gente foi avaliar ele, assim, e aí a gente viu que, na verdade, ele tinha o freio curto. Então, não é que ele não gostava de comer carne, é que ele não conseguia mastigar carne. Então, o quanto isso pode impactar na qualidade de vida, né, da pessoa. Mas a gente tem que pensar muito bem antes de decidir. E que nem a Alexia falou, o trabalho multidisciplinar é muito importante. E o procedimento cirúrgico em si mesmo, então, para liberação da língua, através do corte, né, desse freio lingual, ele é chamado de frenotomia ou frenectomia. E em bebês pode ser feito ainda na maternidade, como a gente comentou um pouquinho antes, ou em consultório. Assim como crianças mais velhas, que também podem fazer em consultório ou em outros locais, né, da rede de atenção. E a gente vai decidir fazer esse procedimento, a decisão, né, de fazer ou não, vai depender de algumas coisas, como a gente já citou antes, né, existência ou não de problemas na amamentação, fala, alimentação, opinião de outros profissionais e também da vontade da família, né, de realizar esse procedimento, porque às vezes tem a indicação e a família também não quer. Uhum. E, assim, deixar bem claro que a gente ouve muito, às vezes, é só um piquezinho. A gente tem que ter na cabeça que não é só um piquezinho. É uma cirurgia, principalmente bebês que não tiveram essa experiência, que não passaram por isso.
ainda, né, não tem um histórico de saúde, é um risco, né? Então, é uma cirurgia, não é só um piquezinho. E o procedimento, basicamente, assim, é composto de... A gente faz anestesia ali na língua, um corte do freio, que pode ser feito com tesoura, bisturi, eletrocautério, de acordo com a preferência e habilidade do profissional que vai operar, né? E também preferência da família. Pode ser feito sutura ou não, principalmente em crianças mais velhas, né? Bebês a gente normalmente não faz sutura. E vai depender também, em crianças mais velhas, do sangramento, da idade e o profissional analisando a necessidade. E a gente não pode esquecer também que a gente tem que ter todo o cuidado pós-operatório, né? Evitar uso de chupeta, mamadeira, porque pode ter uma recidiva ali desse freio, né? Ele voltar devido a uma fibrose que se forma ali no local. Cuidado com a alimentação também, evitar alimentos muito crocantes ou quentes. E quando é bebê, a gente já avisa a mãe que a gente vai colocar o bebê direto para mamar, né, depois de realizado o procedimento. E em crianças que já têm dentes, são maiores, é muito importante que continue higienizando a região, porque às vezes, né, por estar um pouco mais sensível, a criança acaba ficando com medo ali de higienizar, de chegar com a escova de dente, não deixa os pais encostarem, mas é muito importante a gente reforçar que tem que manter a higiene bucal. Então, retomando um pouquinho, né, o que a gente já conversou, resumindo, é sempre importante a gente lembrar que quando nós estivermos com dúvidas sobre um determinado assunto, ouvimos falar sobre, né, esse assunto em algum site, programa, uma rede social, a gente sempre deve, né, ter aquela pontinha de dúvida, né, uma pergunta ali, devemos buscar um profissional de saúde capacitado na área, como nesse caso, principalmente, né, um dentista, um pediatra, uma fono, até mesmo uma consultora de amamentação, quando em bebês, né? E esse profissional estará capacitado a te orientar realmente, né? Baseado num conhecimento científico de pesquisa sobre aquele assunto. Sobre como fazer, por que fazer e de que modo fazer. Cada criança é uma, e nós temos que levar em consideração características individuais, né? Dessa criança e buscar um atendimento especializado também. E lembrando de reforçar que para que a gente consiga ter um diagnóstico e um tratamento qualificado e resolutivo, o trabalho multidisciplinar é de extrema importância, porque embora pareça simples, é um procedimento cirúrgico e que, assim como outras cirurgias, também tem riscos e, obviamente, a gente tem que levar muito a sério. E é uma tomada de decisão significativa em que a discussão e o planejamento com outros profissionais e com a família sobre o assunto é, sim, muito importante. Então, sempre busquem opinião profissional, se questionem, né? Realmente é preciso fazer esse procedimento? Quais são os riscos? Então, são perguntas que a gente sempre tem que se fazer e nunca nos basearmos pelo que a gente vê na internet, né? Assim, porque a Lua teve que fazer porque estava com dificuldade da amamentação. A gente não pode achar que agora qualquer bebê que tiver uma dificuldade na amamentação, a causa vai ser o freio lingual. Não quer dizer isso. Então, a gente sempre tem que buscar essa ajuda profissional. Então é isso, né? A gente espera que vocês tenham gostado do assunto, né? Se vocês gostaram, por favor, compartilhem com os amigos. Isso. E gostaria de agradecer também, Gabi, né, por estar compartilhando esse momento junto. Agradeço a Alexa também. Então é isso, pessoal. Obrigada.